Boa noite, bem-vindos ao nosso encontro hoje pela internet. Você pode conversar aqui no chat, eu tô aqui conversando com você. A gente tá então fazendo o nosso encontro porque hoje é noite de Natal, noite do dia 25. É interessante, né? Nossa tradição de Natal, nós comemoramos o Natal na véspera, né? No dia 24, na noite de 24 para 25, e alguns continuam em família para o tempo do almoço, outros têm outra parte da família, outro encontro, mas o importante é que você provavelmente nesse momento já foi felicitado algumas vezes pelo Natal. Estou aqui então para a gente continuar a nossa reflexão sobre o Natal presente, encerrando então a nossa série, nessa jornada que a gente fez aí falando sobre o Natal. Tenho certeza que foi um tempo muito especial. Quero falar então sobre o verdadeiro, né, aquilo que a gente consegue guardar de significado do Natal. Então, o Natal significa salvação. Jesus veio para salvar a gente. A encarnação de Jesus significa isso. E quero ler um texto que está escrito por João, né, uma das suas cartas, em 1 João capítulo 1, os primeiros versículos. 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos, vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes as palavras difíceis, né, daqui do texto. Aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Bom, luz presente, a presença de Jesus. Interessante que ler esse texto aqui, na primeira carta de João. A gente está lendo aqui e de repente você pensa, não tem anjo, não tem José, não tem Maria, não tem o nascimento de um menino, não tem esses detalhes, mas aqui nós estamos lendo o relato, né, do verbo da vida, né, o relato de João apóstolo falando do nascimento de Jesus, falando que ele é a vida eterna, é essa vida que ele dá, ele é a própria vida eterna, a vida eterna que ele é, né? A gente vai falar desse no versículo 2, né? Aquele que é a vida eterna, ele é a própria vida eterna, e aquilo que ele é, ele nos dá. Ele compartilha do que tem, ele compartilha do que é, ele compartilha a vida para nós. Então, unir-se a ele significa ter essa vida. Unir-se a Jesus significa ter essa vida eterna. Eu sei, tem algumas pessoas, e talvez você já tenha vivido isso, ou você conheça alguém que diga isso. Eu não sei se acredita em todas essas doutrinas, esses dogmas, essas coisas da fé cristã. Eu acredito só que precisa ter uma vida correta. Doutrina não importa muito. Eu acho que você já ouviu isso, eu já ouvi isso algumas vezes. Mas a verdade é que alguém que diz que doutrina não importa muito e que só importa ter uma vida correta, na verdade essa pessoa está dizendo isso, mesmo sem saber, baseado em uma doutrina. Na doutrina de que a salvação é pelas obras, é que ela sozinha dá conta, é que ela consegue ser boa o suficiente. Né, uma vida correta, eu tenho uma vida correta, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para as pessoas, eu cuido dos outros, eu sou bom o suficiente. Então isso é a presunção, né, que eu sou muito bom e que porque eu sou bom eu mereço que Deus me abençoe, eu mereço ter as coisas, eu mereço ser abençoado, eu mereço estar nos primeiros lugares da fila. Eu faço, logo eu mereço. Isso é uma doutrina de que eu me salvo, que eu dou conta, que eu consigo, eu não preciso de um salvador. Então isso também é um jeito de ver a vida. E isso muita gente está baseado e vive essa doutrina. E essa estrutura de vida, em algum ponto, isso vai ser pesado demais. O outro lado é isso que nós estamos propondo nessa série em todo o tempo que a gente passou juntos aqui. Nas nossas conversas, nas mensagens gravadas, e tem uma mensagem que não foi gravada, para aqueles que participaram na ceia de Natal que nós tivemos semana passada. Isso foi a nossa ênfase o tempo todo, que a salvação é pela graça.
A salvação é um presente que Jesus trouxe para nós, é um presente que Ele nos dá, que nós não merecíamos, e Ele veio e encarnou e viveu entre nós. Nós não merecíamos, mas o Deus Todo-Poderoso, o fundamento do universo, aquele que tem tudo, que tinha tudo, se fez homem e veio aqui e andou sobre nós. Isso é um fato que está aqui presente para nós. Agora, quando a gente pensa que a gente dá conta, pensando, né, que eu não dou conta, aquele que entende, eu não vou conseguir, eu não vou ser perfeito, eu não sou bom o suficiente para conseguir nada. Eu dependo de alguém que seja bom o suficiente, que seja todo poderoso, como Jesus, homem, aqui encarnado. Ele fez por mim, eu acredito no que Ele fez por mim, logo sou salvo pelo que Ele fez por mim. Não me orgulho das coisas que sou, daquilo que eu faço, então eu abro mão de ter aquela segurança orgulhosa de que eu sou bom o suficiente para me colocar humildemente, né? Para me colocar humildemente diante de Deus, dependendo do que Jesus fez. E isso me faz confiante, porque eu não confio em mim, eu confio naquele que veio, eu confio em Jesus, eu acredito no Natal, eu acredito que Jesus esteve aqui. Então o Natal é um fato, e eu quero dizer para você, eu acredito no Natal. E as pessoas que se juntam aqui na nossa igreja acreditam no Natal. Acreditar no Natal é acreditar que Jesus veio entre nós e andou entre nós. Na primeira mensagem dessa série, eu falava que o Natal é provavelmente a festa que é mais compartilhada dos cristãos com a sociedade. É a festa mais compartilhada. E eu sei, entra muitas coisas, muitos detalhes aqui dessa festa compartilhada, e que de algum jeito ela vai ficando secularizada, nesse sentido de perder o verdadeiro sentido. Mas eu acredito no Natal, que o Natal é um fato. E se não for Natal, então seriam os nossos esforços. Seriam os meus esforços. E Jesus seria só um bom exemplo. Eu tenho falado aqui, falei algumas vezes, se Jesus é um bom exemplo, então não tem boas novas. Só tem bons conselhos. E bons conselhos, a gente segue os bons conselhos de Jesus, mas a gente não vive as boas novas. Então, esse texto aqui de João está dizendo, quando as pessoas começaram a falar assim, eu não sei se eu acredito nisso. E aí João está dizendo numa linguagem como se ele estivesse diante de um tribunal. Eu vi, eu sou testemunha, eu sei, ele viveu e ele ressuscitou, eu vi com meus próprios olhos, a vida eterna foi revelada a nós, eu sei o que eu estou falando, eu vi isso. Porque se o Natal é uma lenda, então a gente está sozinho. Mas eu acredito que o Natal é um fato, e ele é verdade, e a Bíblia apresenta isso. E vários sinais nós temos que o Natal é um fato, é a verdade. Então nós somos salvos pela graça, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. O Natal, a encarnação de fato aconteceu. Natal mostra que eu e você, que nós podemos ter comunhão com Deus. E olha só, anunciamos que, versículo 3, do capítulo da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, é uma comunhão, e a palavra aqui é uma palavra que a gente ouve, a gente lê por aí, né, bastante, é uma palavra muito comunicada também no português, a palavra é koinonia. O que significa comunhão? Mas é uma comunhão íntima, uma comunhão, é uma ligação profunda. É essa comunhão íntima que nós podemos ter com Deus, essa comunhão íntima que nós podemos ter com Jesus, essa comunhão íntima que nós podemos ter uns com os outros. Alguma coisa muito especial e profunda. Nas religiões, várias delas, a gente não encontra esse Deus pessoal. Nas religiões orientais, né, o texto que eu pesquisei, um livro que eu usei que eu li várias vezes para falar um pouco para vocês aqui, é esse livro aqui, né, O Natal Escondido, do pastor Timothy Keller, e ele fala aqui que ele conversou com alguns líderes, sacerdotes de religiões orientais, e Deus para eles é uma força impessoal. Deus não é um Deus pessoal, como nós estamos falando, não é uma comunhão íntima, não é isso que está dizendo aqui João. Nós podemos ter uma comunhão íntima. Íntima é como essa ligação que nós temos de vida familiar. É essa intimidade, dessa intimidade que nós estamos falando. Em outras crenças, não necessariamente as religiões orientais, mas outras crenças mundiais, Deus é pessoal, mas ele é distante. Ele não se achega a nós.
E a gente consegue olhar para isso, que essa é a grande diferença do cristianismo, a encarnação. Deus não se deu por satisfeito de ser um conceito, de ser alguma coisa para ser acreditada, que está distante. Ele não se deu por satisfeito que fosse dessa forma o nosso relacionamento. Ele veio, encarnou e andou entre nós e viveu entre nós. Ele fez tudo para que a gente pudesse andar com Ele, pudesse estar com Ele, pudesse viver com Ele. Isso é um fato. Então, o texto continua e ele fala: escrevam essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Olha só, boas novas, lembra que os anjos falaram? A gente falou sobre isso. Então, tem um sentimento que é incompatível, né, com o anúncio do Natal. Os anjos, quando falaram para os pastores, eles disseram assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Né? E aqui de novo, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês participem plenamente da nossa alegria. E naquele momento que os anjos aparecem, os anjos dizem uma outra coisa que é interessante, que cabe muito para nós aqui: não tenham medo, não tem mais. Eu trago uma coisa muito especial para vocês. Olha só, o Natal é incompatível com medo. O Natal é completamente compatível com alegria. O nascimento de Jesus é compatível com alegria. O sentimento que eu tenho, o sentimento que nós podemos ter a partir do fato de Jesus ter andado entre nós, é que nós temos alegria. Alegria em Deus. Alegria completa em Deus. Alegria plena em Deus. Alegria inabalável. Inabalável em Deus. É alegria que as circunstâncias negativas não levam embora. As circunstâncias negativas das coisas que nós estamos vivendo, que nós vemos, elas não vencerão essa alegria plena. Eu escrevo essas coisas para que vocês tenham uma alegria plena de que Jesus veio aqui e andou entre nós. Ele esteve aqui presente. Ele esteve aqui presente e agora as nossas raízes, aquilo que fortalece a nossa fé, elas não estão mais em alguma coisa que não tem sentido, em alguma coisa tão distante. É em um relacionamento íntimo e pessoal. As nossas raízes estão ali. Né? Salmo 1, no versículo 3, fala que nossas raízes estão em um rio de vida, né? Aquele que é como uma árvore plantada na beira de um rio, que as coisas acontecem tudo na hora certa. É isso que está escrito lá no Salmo capítulo 1. Então nós somos essas pessoas que, quando andam com Jesus, as suas raízes estão perto de um rio de vida, que faz com que as coisas funcionem e aconteçam na hora certa. Isso é motivo de grande alegria. De grande alegria a gente está andando com Jesus. Jesus que se apresenta para nós e vive com a gente, e a gente pode experimentá-lo nas coisas do dia a dia, no ordinário, na rotina, né? Na rotina do seu trabalho, na rotina do seu dia a dia, em tudo que você faz, você pode experimentar a presença e o cuidado de Jesus. Ele está aí comigo, com você, ele se apresenta de um jeito tão poderoso e tão marcante que isso é extraordinário. Olha só, ele se apresenta no ordinário, mas isso é extraordinário porque ele é uma presença real. Essa é a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho, porque que é ordinário a forma que ele se apresenta, e extraordinário, porque no extraordinário a gente vai dizer o seguinte: a nossa expectativa é que quando Jesus se apresenta, ele nascesse, né, desde quando ele veio, as pessoas esperavam que ele viesse de um jeito onde mostrasse sua realeza, né, onde mostrasse que a sua divindade, mostrasse de um jeito tão poderoso e tão incrível, e tão, assim, no sentido de inacreditável, mostrasse desse jeito tão poderoso que ele nasce de uma realeza, de uma beleza, de uma coisa suprema. E ele mostra o contrário. Ele vem simples, ele vem pequeno, e isso eu tenho certeza que fere o orgulho de muitas pessoas. A simplicidade do Evangelho fere o orgulho de muitas pessoas, porque a gente quer aquela outra doutrina, onde eu consigo, onde eu dou conta. Quando o Evangelho surge nessa simplicidade, um menino que nasce num lugar onde as pessoas não nascem, num lugar onde nascem animais, num lugar onde os animais são alimentados, ele nasce naquele lugar, ele nasce na simplicidade de uma família simples do Oriente Médio, de uma família simplória, com dificuldade, com sofrimento, com solitude, só um casal que depois que a criança nasce, visitado por pastores, homens simples, um lugar ali de dificuldades, né?
dificuldades, dá para imaginar esse parto como foi difícil. Então essa simplicidade apresenta o evangelho de um jeito simples para mim e para você. E isso fere o orgulho da gente. Isso fere o orgulho de muitas pessoas. Porque qual é o nosso orgulho? Eu queria poder fazer as coisas por mim. Eu sou uma pessoa boa. Eu cuido muito bem da minha família. Eu cuido bem dos meus filhos. Isso é suficiente para Deus me dar o que eu preciso. Não, não é. Você nunca fará o suficiente. E isso fere o orgulho das pessoas. Porque ele veio para salvar aqueles que se reconhecem pequenos, aqueles que reconhecem que sozinhos não dão conta, aqueles que são fracos, aqueles que são necessitados. Quando Jesus fala isso, ele diz o seguinte: eu vim para aqueles, porque quem é são não precisa de médico, eu vim para aqueles que se reconhecem pequenos, eu vim para os pequeninos desse mundo. Então, que a gente seja encontrado no nosso lugar, sabendo que nós somos pequenos, mas por sermos pequenos, estamos na posição exata para sermos abraçados e amados por Jesus. Para que a nossa comunhão seja com Cristo, uma intimidade profunda, para que a gente se una a Ele, para que a gente tenha a vida eterna, para que a vida eterna, que é o próprio Jesus, seja compartilhada com a gente. Essa união mística aconteça e a gente seja pleno de alegria. Alegria inabalável, alegria que não passa, apesar de circunstâncias difíceis. E eu queria orar por esse momento da sua vida, para que Jesus se apresente para você, para que você esteja numa experiência, andando com Ele, uma experiência profunda de alegria. Eu espero que Jesus esteja presente aí, tenha sido celebrado nesse seu Natal, e eu queria que você orasse comigo, pedindo para que Ele se manifeste na sua vida, na certeza de vida eterna, na certeza de uma comunhão profunda e certeza também de que você está pleno de alegria, tocado por essa alegria inabalável que é a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Vamos fazer oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor se apresenta para a gente no dia a dia, no ordinário. Muito obrigado porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que vem para nós, que vem na nossa direção. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor andou aqui e a gente pode ler um texto do apóstolo João dizendo sobre a experiência dele com a sua presença. E a gente também pode ter essa experiência, comunhão íntima, a certeza de uma vida eterna, mergulhado na vida eterna que vem de Jesus. E a gente pode experimentar essa alegria. Senhor, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora com alegria. Alegria que não se abala por circunstâncias negativas. Que as nossas raízes estejam profundas nessa relação com Jesus. Obrigado por o Senhor ter enviado Jesus. Obrigado pelo Natal. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom que você acompanhou até aqui. A gente está terminando aqui a nossa transmissão, o nosso momento. Eu quero encerrar nossa transmissão aqui com uma música. Pedir para os meninos prepararem essa música falando aí, terminando nossa noite de Natal. Que Deus te abençoe e dê para você a alegria inabalável, que você tenha uma experiência profunda com Jesus nesse dia, nessa semana. Uma boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigado por ver nossa live. E esse ano passou, né? Sempre tem muitas coisas que acontecem e a gente vai falar hoje sobre ser grato, né? E tudo que a gente deseja de bom para você também nesse ano e nesse coração mais grato para o ano que vem também. Então espero que você tenha um ano ótimo. E essa música fala disso. Espero que você seja tocado aí e receba tudo que você veio buscar. Como descrever, como explicar amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou.
de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.